Bom dia, amada igreja. Vamos iniciar a aula nesta manhã. Mais uma aula do breve catecismo, com a permissão do Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui reunidos como igreja, para aprendermos um pouco mais dos Teus princípios, aprendermos um pouco mais do Teu caráter e, através do ensino correto, baseado nas Escrituras, nós tenhamos uma ética, uma vivência, ações pautadas, fundamentadas na Tua Palavra, Senhor. Agradecemos pelo ensino que o Senhor tem generosamente dispensado à Igreja Cristã em Campo Grande. Bondade Tua para conosco, Senhor. Nós, miseráveis pecadores, mas ainda assim alcançados por Tua graça, através da revelação da Tua Palavra, do Evangelho, através da ministração, do ensino, Senhor, das Escrituras aqui. Por isso, somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que nesta manhã aprendamos a amar o Senhor verdadeiramente e, ao amarmos ao Senhor, obedecermos os Teus mandamentos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, vamos então para a aula de hoje, mais uma aula do breve catecismo de Westminster. Nós estamos então nessa segunda grande parte, Cristo, redenção, graça e lei, e hoje vamos estudar a pergunta de número 36. Vamos relembrar um pouquinho só, fazendo uma digressão, voltando um pouquinho nas três perguntas anteriores à 36, 35, 34, 33. A 33 nós vimos o que é justificação, isso. A 34 nós vimos o que é adoção, e a 35 nós vimos o que é a santificação. Muito bem, você precisa ter essa base para daqui para frente nós continuarmos o estudo. E a 36 ela é baseada nas três últimas perguntas. Vamos então a 36, todos juntos, bem forte. 36. Quais as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem? Hoje nós vamos estudar o seguinte: nós vimos as três bênçãos espirituais que o breve catecismo nos conduziu a estudar: justificação, adoção, santificação. E nós vimos, antes destas três bênçãos espirituais, nós vimos que não são somente estas três bênçãos espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Tem tantas outras que nós aprendemos, principalmente no início da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, aos irmãos lá da igreja em Éfeso. Nós recebemos da parte de Deus, através de Jesus Cristo, bênçãos espirituais, muitas. Hoje nós vamos ver algumas que procedem destas três que nós já vimos, ou completam, ou estão juntas com estas três que nós já vimos, ok? Vamos à resposta então. As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são, 2 pontos: certeza do amor de Deus, 1. Paz de consciência, 2. Alegria no Espírito Santo, 3. Aumento de graça, 4. E perseverança nela até ao fim, 5. São mais 5 bênçãos espirituais que você e eu iremos aprender. Ok? Entenderam? Vamos aos textos, para depois a gente partir para estudar cada uma destas bênçãos que procedem daquelas três ou estão juntas com aquelas três. Primeiro texto que o catecismo nos conduz a abrir é Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha lá. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
em resumo, nessa primeira parte do versículo 17, o apóstolo Paulo diz: o reino de Deus, a nossa vida agora como súditos deste reino, não é esse momento temporal, não são coisas materiais. Nós não estamos aqui para desfrutar de coisas desta terra, deste mundo, coisas materiais. O reino de Deus, a sua vida com Deus, a vida espiritual, não se resume a nós pensarmos em comida, em bebida, o que vamos fazer, quantos anos nós vamos viver. A nossa vida não se resume a isso. A nossa vida é uma vida espiritual. O apóstolo Paulo ensina isso em Gálatas. Nós recebemos o Espírito, agora nós vivemos no Espírito. Portanto, aqui em Romanos ele explica, na parte B do 17, mas não é só bebida, não é só comida, não é, o reino de Deus não é isso, mas justiça. O que é justiça? É uma vida correta. Mas você recebe justiça como? Sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, ok? Justificados pela fé em Jesus Cristo. Uma vida justa que você vai passar a viver, sim, porque você tem sim o Espírito Santo em você que capacita, justificou, fez você justo, declarou você justo através da fé em Jesus Cristo. Aí você vai poder viver em santidade. Justiça, o que mais? Paz é somente através do Espírito. Paz somente através do Espírito. Paz não é tirar férias. Paz não é dormir e acordar bem. Paz não é força de pensamento. Paz não é incenso. Paz não é nada disso. Paz é pelo Espírito. Ainda que você viva numa região de turbulência, ainda que você viva em um ambiente de guerra, mas você tem paz pelo Espírito. Nós vamos ver daqui a pouco, paz de Deus e paz com Deus. O que mais? Justiça, paz e alegria. O povo de Deus deve ser o povo mais alegre deste mundo, porque ele tem sim a verdadeira razão da alegria. E mais, o povo de Deus tem sim aquele que produz a verdadeira alegria. Não é por nós, mas é através daquele que habita em nós. A alegria vem daquele que está em nós. Não é algo produzido, não é algo maquiado, não é algo forjado. A alegria não é porque você ouve piada e dá risada. Não tem nada a ver. A alegria é um estado, a alegria não é um momento, não é algo que você produz. É algo que de dentro de você faz com que você viva alegre, apesar do sofrimento. Nós vamos ver daqui a pouco. É fantástico isso, fantástico nós compreendermos isso. Isso, exatamente, essa relação que nós vamos ver. Alegria não é sorriso, alegria é satisfação, é contentamento. Em resumo, é ter uma vida satisfeita em Deus. E o que Jó aprendeu? É o que Jó aprendeu. No final do livro, capítulo 42, você vê ali em resumo, você vê a alegria que ele tem ao conhecer verdadeiramente o Deus que ele creu. Alegria. Apesar dos sofrimentos que ele padeceu. Alegria. Justiça, paz e alegria, aonde? Ou através de quem? No Espírito Santo. Tudo isso através do Espírito. No Espírito. Ok? Outro texto, João 1,16. Nós já estudamos o capítulo 1 lá do Evangelho. Quem achou o versículo 16 do primeiro capítulo do Evangelho de João? Vai, bem forte. Isto, todos nós, ao cremos em Jesus Cristo, recebemos de sua plenitude, recebemos uma vida verdadeira e plena nele. Acontece que essa vida plena nele é uma vida crescente, é graça sobre graça. O que é isso, graça sobre graça? É você vivendo cada dia crescendo, essa vida pela graça de Deus.
Os comentaristas desse versículo 16, Hernandes Dias Lopes, D.A. Carson, eles falam que eles usam o mesmo exemplo. A vida é na plenitude de Cristo e graça sobre graça, eles relacionam ao você olhar o mar e as ondas vindo. O mar é essa plenitude, e as ondas vêm em você, e a onda da graça chega em você. De repente vem outra onda de graça e vem em você, e outra onda de graça e vem em você. Graça sobre graça, graça sobre graça, nesse mar da plenitude da graça de Deus. Graça sobre graça, entenda, crescimento. Nós vamos ver também, ok? Graça sobre graça. Outro texto, Filipenses 1,16. Quem achou Filipenses 1,16? Filipenses 1,16. 1,6. Perdão. Filipenses 1,6. Amém. E aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, estou plenamente certo. O que é isso? Certeza, certeza. Estou plenamente certo. E nós devemos estar também, imitando o apóstolo Paulo, crendo nesta palavra, na palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a boa obra em mim, vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que é isso? Perseverança. Perseverança. A perseverança está para todo aquele que crê na certeza de que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Perseverança dos santos, que nós vamos ver também, ok? Aquele que começou a boa obra há de completar até o dia de Cristo Jesus. E o último texto, 1 de Pedro 1:5. 1 de Pedro 1:5. Quem achou, leia bem forte. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronto para ser revelado no fim dos tempos. Isto mesmo. Todas estas bênçãos, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. A gente precisa ler o contexto. Vamos ler o versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, vocês. Então, ok? Identificaram aí para quem as bênçãos foram dadas, ok? Todos aqueles que foram regenerados pela fé em Jesus Cristo e pela misericórdia de Deus, Pai, ok? Vocês receberam a herança, ok? Vocês. Aí versículo 5, vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. O que é isso? O que é isso? Para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. É a perseverança, é a certeza, é uma vida de alegria, é uma vida de paz, é o processo todo que você tem, tudo isso pelas as bênçãos através do Espírito Santo, que lá no final isso há de se completar, isso já foi garantido a você, a mim. Nós somos guardados. Quando o Pedro diz nós somos guardados, não se perde mais nada disso. Você não se perde e você não deixa mais de receber tudo aquilo que você já recebeu e ainda tem para receber de Deus, por graça, por misericórdia, as bênçãos dele, guardados, tudo isso pela fé, mediante a fé, é pela fé, aleluia. Amém.
Aleluia. Amém, é verdade. É o Espírito Santo fazendo com que o crente persevere, viva em santidade até o fim. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Seremos salvos. Amém? Mas a salvação já foi garantida. Mas é este processo que você vai vivendo pela graça, dependendo do Senhor, nessa vida no Espírito. Aleluia. Ok, vamos então ver cada uma delas. Certeza do amor de Deus. Certeza do amor de Deus. E aí? Como que procede? Como que acontece essa certeza do amor de Deus? Deus te ama? Ama, claro que ama. Vamos ver então essa certeza. A certeza consiste na soma de dois fatores, com a consequente conclusão. Isso a gente chama de silogismo. O que é um silogismo? É uma afirmação primeira somada a uma afirmação segunda, ou seja, uma premissa primeira somada com uma segunda premissa, uma segunda afirmação, que nós chegamos a uma conclusão. Isso é silogismo, tá? Premissa maior, premissa menor, conclusão. Afirmação primeira, afirmação segunda, conclusão, tá? Vamos à primeira afirmação, primeira premissa, ou a premissa inicial. A palavra de Deus tem o papel principal nisso, nessa certeza que você tem. A palavra de Deus tem o papel principal. E a palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, ok? Ok? Ok. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou. Deus amou ao mundo. Deus amou você e salvou você. Foi por amor que Ele fez isso. Entregou o Filho dele na cruz para perdoar os seus pecados. Foi por amor. Deus amou você. Ok? A palavra de Deus diz isso. Soma então a segunda parte, ou a segunda afirmação. Eu amo a Deus. A mente tem um pequeno papel nessa relação. Por que a mente tem um pequeno papel? Porque você fala, não, eu amo a Deus. A sua razão processa isso. A sua razão processa isso. Você entende isso, você passa a amar a Deus. Ok? Eu amo a Deus. Deus me ama, eu amo a Deus. Qual que é a conclusão? A conclusão é, o Espírito Santo aplica a conclusão. Sou amado por Deus. Essa é a conclusão. Você vê na palavra de Deus que Deus te amou, e você ama porque Ele te amou primeiro. Aí você para e pensa, eu amo a Deus, é verdade. Logo, realmente, Deus me ama. Deus me ama. Essa é a certeza que você tem, que eu tenho. E é através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que também age na sua e na minha consciência, que nós reagimos ao amor dele, porque ele nos amou primeiro. Você conclui com certeza, realmente, Deus me ama. Que maravilhoso isso. Isso solidifica o nosso coração, isso acalma a nossa alma, isso dá combustível para nós continuarmos a caminhada. Porque ainda que ninguém nos ame nesse mundo, ainda que nós não sejamos queridos nem amados por ninguém mais nesse mundo, mas um ser ama você, Deus. E se Deus ama você, não tem para ninguém mais. Você não precisa mais mendigar amor das pessoas. Não precisa. Você, crente, tem a certeza do amor de Deus por você. E você ama a Deus correspondendo a esse amor, porque Ele te amou primeiro. E quem faz isso? O Espírito Santo no seu e no meu coração. Certeza do amor de Deus. Certeza é diferente de presunção. Porque se nós declararmos assim para as pessoas aí, quem sabe do mundo, falar, eu tenho certeza que Deus me ama, eu tenho certeza que Deus me ama, aí o mundo pode dizer assim, mas que presunção a sua? Como assim Deus te ama? Quem é você para dizer que Deus te ama? Como que você sabe disso? Que orgulho esse, hein? Ou então Deus só ama aquele povo lá, Deus só ama o povo dele a título de salvação? Não, Deus ama todo mundo e Deus vai salvar todo mundo. Não. E não é uma presunção, não é um orgulho da parte dos filhos de Deus, não é. Pelo contrário, a certeza é, olha lá, a presunção ela é construída sobre o eu orgulhoso, mas não é presunção que nós temos, ou não devemos ter.
Não é orgulho, não é presunção, mas é certeza. Qual é da onde vem a certeza? A certeza é construída sobre as Escrituras, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Você tem na palavra de Deus a certeza de que Deus te ama, por isso você ama a Deus. A certeza pelas Escrituras, com o eu negado e humilhado. Deus te ama, mas Deus te ama não porque você fez algo para que Ele te amasse. Deus ama você, mesmo você outrora sendo inimigo dele, e Ele te amou e te salvou. Você não queria Deus, você não produziu nada no coração de Deus para que Ele reagisse e amasse você. Ele amou incondicionalmente. Eu negado, o eu destruído, o eu anulado. Isso é certeza. Quanto mais amor um cristão recebe de Deus, mais ele vê a si mesmo como um devedor da graça, e isto mantém o seu coração humilde. É isso que solidifica a certeza nos nossos corações. Você vai conhecendo o seu Deus, você vai vendo o que Ele fez por você, você vai vendo o grande amor de Deus, quão grande amor Deus dispensou a você e a mim, ao ponto de sermos chamados filhos dele. Isso vai quebrando o seu eu, porque você vai vendo que não foi por causa de você, e Deus te amou mesmo você sendo um miserável pecador. Isso vai quebrando o seu eu, isso vai destruindo o seu coração duro, vai nos fazendo devedores da graça, no sentido de que você quer amar mais a Deus, você quer viver mais esta graça e mergulhar mais nessa graça, nesse mar da graça de Deus. Falou: Senhor, que amor é esse? Que o Senhor um dia me amou e tem me amado. E você vai se entregando a Ele, você vai se devotando a Ele, você vai amando Ele mais e mais. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de amor ao Senhor, porque Ele nos amou. Você tem que parar e pensar um pouquinho: será que eu estou amando a Deus como deveria? Será que eu estou amando Deus como eu devo amar o meu Deus, o meu Pai, o meu Salvador? Ele me amou tanto. Às vezes a gente fica dividido, né? Com as coisas desse mundo, com os nossos desejos, com os prazeres pecaminosos, mas cada vez mais nós vamos vendo a graça de Deus que nos alcançou, e nós nos rendemos a Ele cada dia, e aí o próprio Espírito vai produzindo um amor maior por Deus. Isso vai aumentando em você, e você vai deixando de amar o mundo e o seu eu. O apóstolo João ensina isso nas cartas, deixando de amar o mundo e amando a Deus cada vez mais. E isto mantém o seu coração humilde. Aleluia. Então, qual é a primeira bênção que procede daquelas, ou está em conjunto com aquelas? Certeza do amor de Deus. Nós precisamos ter isso convicto em nossos corações. Segunda, paz de consciência. O que é paz de consciência? Paz de consciência é você não ter nada que te condena diante de algo ou de alguém que pode te condenar. E quem produz paz no seu e no meu coração, na nossa consciência, ou melhor dizendo? Quem? Primeiro, Pai, o Deus Pai. É um conjunto da Trindade agindo na sua consciência e na minha consciência. O Deus Pai produz paz na nossa consciência. 1 Tessalonicenses 5, 23. Abram lá, por favor. Primeira parte do versículo 23 aí, do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Quem achou, leia bem forte.
Quem que tem paz e quem que dá paz? O Deus da paz. Deus Pai. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a Deus Pai, o Deus da paz. O Filho também dá paz. Vamos lá, outro texto, Colossenses 1:20. Colossenses 1:20. Quem achou, leia bem forte. O que Jesus fez através do sangue derramado na cruz? Fez paz. Ele fez paz. Ele produziu paz. E agora nós, uma vez reconciliados através da cruz e pelo sangue de Cristo, nós temos paz na nossa consciência para com aquele que poderia nos condenar. Paz, agora você tem paz. Bandeira branca da divindade para você. Paz com Deus. Outro texto que mostra sobre o Filho, vinculando paz a Ele. Qual é o texto? João 14:27. Esse é um texto muito conhecido, belo inclusive. João 14:27. Deixo-vos a paz. Isso. Que versículo maravilhoso, que se você colocar de cabeceira, você vai aprender a viver tranquilamente nesse mundo, apesar das vicissitudes, dos problemas. Esse texto é maravilhoso. Nós aprendemos que através de Jesus Cristo nós temos a paz, e não a paz como o mundo dá, como o mundo tenta produzir, como o mundo tenta forjar, mas é uma paz real, verdadeira, através de Jesus Cristo, porque é a paz que Ele dá, e a paz de Cristo em nossa consciência faz com que nosso coração não fique turbado. O que é turbado? Perturbado, muito preocupado, ansioso, com dúvidas, com incertezas. A minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, Jesus dizendo para os seus discípulos ali. Lindo isso, não fiquem preocupados. Eu fiz paz. Eu dou a paz. Eu garanto a paz de Deus para com vocês, os que creem. Aleluia. Ele é a nossa paz, do qual... Isso. Amém. Ele é a nossa paz. Aleluia, Jesus Cristo. E a terceira pessoa da Trindade também nos dá paz de consciência. Olha lá, Gálatas 5:22. Qual que é o texto de Gálatas 5:22? Vamos lá. O fruto do Espírito. Amém. Paz. Aleluia. Amém. Isso. O fruto do Espírito é paz. E se você tem o Espírito, se você é a habitação do Espírito, Ele te dá paz, paz de consciência, uma vida que nós... Irmãos, os seres humanos almejam paz, buscam algo que possa acalmar a sua consciência, mas eles não conseguem fora de Deus. Eles buscam paz, e eles querem paz, sabe com quem? Com o Criador, mas eles não conseguem se não for através de Jesus Cristo e a ação da Trindade, como nós vimos. Ímpios têm paz? Abra lá, Isaías capítulo 57, versículo 21, e você vai ver um sonoro Eniaotil? Não. Isaías 57, 21. Quem achou, leia bem forte. Há paz para os ímpios? Não, não há paz para eles. Para os perversos, diz o meu Deus, não há
paz. Mas Senhor, coitados. Não, não são coitados. Ninguém é coitado. Todos são responsáveis por suas ações pecaminosas contra Deus. E se é contra Deus, não tem paz com Deus. Deus há de condenar todos que não creem em Jesus Cristo, por causa das transgressões, por causa da ofensa que todos realizam contra Deus, e não vão ter paz, diz Deus. Não há paz, não. Até pode haver uma consciência entorpecida. O que é uma consciência entorpecida? Alguma coisa que o ímpio acha que está tranquilo, é uma serenidade temporária e falsa. Mas não há paz verdadeira. Não há paz se for viajar para a praia. Não há paz se você for, ou se o ímpio for, para as colinas lá da Suíça. Não há paz se o ímpio ganhar na loteria e receber muito dinheiro e ficar tranquilo neste mundo. Não terá paz. Não tem paz. Ao ignorar a sua situação de perecimento, mas jamais haverá uma consciência pacificada. Por quê? Porque só tem consciência pacificada quem foi justificados pela fé. Temos paz com Deus. Romanos 5, 1, não é? Abra lá, Romanos 5, 1. Vamos todos juntos? Vamos lá. Ei, vamos lá? Vamos todos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dá paz? Deus, através do seu Filho, com a ação do Espírito. A Trindade que dá paz na consciência do crente, uma vez justificado, porque ele tem, o ímpio tem em seu coração essa ofensa, ainda que não perceba, ainda que não entenda, mas algo incomoda ele e vai fazê-lo ficar incomodado. Mas somente a ação do Evangelho faz com que ele reconheça o seu próprio pecado, a sua ofensa contra Deus, e se entregue a Jesus Cristo. Quando ele crê em Jesus Cristo, vem a justificação para ele, vem a declaração de Deus para ele: você agora é justo. Então, sendo justo diante de Deus, o que vem para ele? Paz com Deus, aleluia, paz com Deus. Atenção, para mantermos uma consciência em paz com Deus, devemos declarar guerra contra o pecado. Ei, você que é justificado pela fé, tem paz com Deus, ok? Você tem paz com Deus. Deus já declarou paz. Paz não é algo que você sente. Paz com Deus não é algo que você sente, mas é algo que Ele já te deu. Acabou. Tem paz. Mas de repente a gente, quando peca, a gente fica incomodado. A gente sente algo estranho assim, sabe? Não estou bem com Deus. Aí você não ora, aí você não congrega, aí você não quer ver os irmãos. Você não perdeu a paz com Deus, porque Deus já declarou paz para com você. Mas aí você tem uma sensação de que não está legal, não está tranquilo, não está com um relacionamento bem com o pai. O pai te pergunta: cadê você, meu filho? E você está distante, e você está nas trevas, e você está no pecado. Então o que nós temos que fazer? Para nós mantermos paz com Deus, nós temos que declarar guerra contra o pecado. Abra esse texto em 2 Reis, segundo livro lá dos Reis, capítulo 9, versículo 22. Gente, olha que texto tão importante para nós acoplarmos a esse entendimento a respeito da paz com Deus. Leia bem forte. 2 Reis 9, 22. Paz, é de paz que você vem? É paz? Nós temos paz? Que paz? Que paz se tem prostituição? Que paz se tem feitiçaria? Ou seja, que paz pode haver na nossa consciência se nós estamos vivendo pecando? Não há paz na nossa consciência. Não há paz.
Por isso que o crente tem que correr logo para se arrepender, buscar de Deus um coração amolecido. Senhor, quebra o meu coração. Esse incômodo que faz com que a gente fique estranho, se sinta sujo na presença de Deus, para buscá-lo. E Senhor, eu estou incomodado por causa do meu pecado. Senhor, me perdoe, Senhor. Senhor, restitui a minha alegria da tua salvação. Senhor, eu estou sem paz na minha consciência. Senhor, me perdoe. E vem aquele renovo, e vem aquela limpeza, e vem aquela convicção novamente da certeza do amor de Deus, e vem novamente aquela certeza, ou a realidade da paz de consciência. Depois que você perdoou, você reconhece que Deus já te perdoou, e você confessou, limpou. Estou em paz com Deus, a minha consciência está em paz. Que paz pode haver com o pecado, meu irmão, minha irmã? Isso é uma exortação tão forte para você e para mim nesta manhã. Que paz que você quer ter vivendo em pecado, em desonestidade? Vamos para o próximo então. Agora, alegria no Espírito. Alegria no Espírito Santo. Quem gera alegria verdadeira? Quem? A Miriam leu. O Espírito. Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é? Primeiro, que diz o texto? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Ok? Quem produz alegria no seu e no meu coração? O Espírito Santo. Louvado seja Deus. O Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. A alegria espiritual provém do conhecimento e de desfrutar das coisas boas que Deus já fez e faz, aquilo que nós vimos no início, pelo que a alma recebe suporte em problemas presentes e proteção contra medos futuros, transformando a angústia em melodia. Ei, quem tem a alegria do Espírito desfruta das coisas boas que Deus já fez e Ele faz. Isso é ter alegria. Alegria na Bíblia está relacionada a contentamento, como nós vimos. Contentamento, descanso em Deus. Alegria verdadeira, independentemente das circunstâncias. Aleluia. Opa! Perfeito. Perfeito. Da instabilidade da vida, né? Amém. Uma boa pergunta do Breno. Muitas vezes nós temos tristeza, muitas vezes a paz na nossa mente é ofendida, ou é perturbada, ou é balançada com as coisas desse mundo, com a nossa própria incredulidade muitas vezes. O que acontece? Isso acontece. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso coração, ele deixa um pouquinho de confiar em Deus, e não é algo que eu vou dizer para você assim, toma cuidado com isso. Acontece mesmo. Isso acontece, a incredulidade muitas vezes vem em nossos corações, porque nós deixamos de buscar o Senhor como deveria, porque as coisas desse mundo muitas vezes vêm e atacam as nossas convicções. E o que você precisa fazer? Você precisa sempre estar se lançando a Deus, fazendo uso da palavra dele, para ela ganhar novamente a sua mente, aumentar a sua convicção do amor de Deus, da paz com Deus, da alegria que você tem no Espírito. A palavra de Deus, você orando ao Senhor, usando os meios da graça, isso vai fazendo com que
Abasteça novamente a sua mente com coisas que fazem com que a paz seja... não é que ela vai novamente para a sua mente, mas ela seja garantida novamente, seja relembrada novamente, a alegria seja novamente renovada na sua mente, o contentamento no Senhor, porque nós somos limitados, e vem a preocupação. Oi, Júnior. Isso. Aleluia, aleluia. Eu não queria usar esse texto, mas o Júnior já deu um spoiler da pregação de amanhã. Capítulo 4 de Filipenses, tá bom? É isso aí. O que acontece? Nós precisamos nos lançar a Deus. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou sem paz. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou, como nós vamos ver amanhã, ansioso. Senhor, me ajuda. O que eu faço? Aí está o remédio, aí está o caminho para nós lutarmos contra a ansiedade, contra as preocupações, contra aquele pensamento mal que nós temos, de que eu estou sem paz, Senhor, eu estou sem alegria verdadeira, me ajude, Pai. Exatamente isso, essa vida com Deus, porque nós sofremos sim. Isso, Breno, é muito bom você levantar essa questão, porque nós, uma vez salvos pela graça de Deus, nós não nos tornamos perfeitos, nós não somos da linha perfeccionista. John Wesley seguiu esse caminho, mas nós não somos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas ainda permanecemos com a nossa natureza caída, que precisa ser mortificada a cada instante, buscando o Espírito, mas ainda existe algo dentro de nós que milita contra o Espírito. Quem levantou a mão? Amém? É isso aí, né? Ok? Excelente pergunta. Nós precisamos entender como agir, né, Senhor? O Senhor já me garantiu paz, o Senhor já me amou. Antes que eu amasse o Senhor já me amou, mas, Senhor, tem algo estranho dentro de mim. Me ajuda, Senhor. Esse caminho de você confessar a Deus, de você ter esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo está mais interessado do que você em produzir cada vez mais o fruto dele no seu e no meu coração. Aleluia. Amém. E essa luta que nós vamos tendo, Deus vai nos dando graça e Ele vai completar a obra que Ele começou. Lá no final, tudo vai se consumar pela obra maravilhosa, soberana, perfeita sim, do Espírito Santo. Aleluia. Muito bom, Breno. Alegria é anterior aos fatos. O que eu quero dizer com isso? Abra lá Filipenses 4:4 para a gente caminhar para o final. Alegria é anterior aos fatos, ou seja, você está aqui, acontece uma coisa e aí de repente te deixa feliz, te deixa alegre. Ou você está aqui e de repente acontece uma coisa que você perde a alegria, que você fica triste e tal. Mas não é assim, o crente não vive assim, não é o fato, não é a circunstância que vai mexer na alegria que o Espírito produz em você. É isso que nós precisamos entender. Mas Rodrigo, como assim? Eu vi, aconteceu uma tragédia na minha vida, na minha família, eu estou muito triste. Mas é que a gente relaciona a alegria com sorriso. Não é isso. Alegria não é sorriso, não é ficar feliz igual aquele camaradinho ali. Não, é contentamento no Senhor, apesar das horas difíceis, apesar do luto como Jó viveu, mas ele aprendeu a viver alegre no Senhor, contente no Senhor, desfrutando do Senhor, agradecendo a Deus pelas horas difíceis. Isso é alegria no Senhor através do Espírito. Filipenses 4:4. Quem achou? Leia bem forte. Isso é anterior aos fatos? É anterior às circunstâncias. Não está vinculado às circunstâncias. É um mandamento, sabia?
Ali é um preceito mandamental do apóstolo Paulo, pela palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não é ficar rindo sempre no Senhor. Não. É um contentamento, é essa alegria que você tem. Senhor, cortaram as minhas pernas, Senhor. Mas eu quero, Senhor, aprender a viver contente com o Senhor. Senhor, caiu um vendaval na minha casa, Senhor. Perdi tudo, Pai. Mas eu quero aprender a viver contente no Senhor. É isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É possível tristeza e alegria coexistirem? Sim. Tiago 1, 2, o que diz? Tiago 1, 2. E aí, é possível ter alegria juntamente com tristeza? De acordo com o que nós estamos aprendendo, sim. Tiago mostra que sim. Irmãos, tem de motivo de toda alegria o passardes por provações. E provações, aí você acha que é provação, o que é provação? Provação vem de Deus. E quando Deus prova, muitas vezes Deus nos faz. Fala aí, nos faz? Fala. Sofrer. E ninguém sofre contente, ou não, ninguém sofre sorrindo. Irmãos, provação, na grande maioria das vezes é sofrimento. Mas o Tiago está dizendo, tente por motivo de toda alegria, de alegria ou passar por sofrimento. Como assim, Paulo? Não dá, é água e óleo, Tiago. Aí Tiago vai dizer para você, não é água e óleo. É a vida no Espírito. É sofrer contente. É sofrer tendo alegria no Senhor. É isso que o Tiago está ensinando para nós. É possível. Por quê? Alegria não é um sentimento, é um estado da alma guiada pelo Espírito. A alegria não é sorriso no rosto, mas apesar das lágrimas escorrendo, há consolo e descanso no Senhor. Oh, como nós precisamos ser ganhos pela palavra de Deus, para que o nosso coração descanse no Senhor e viva alegre. Aumento da graça, precisamos correr. Aumento de graça, 2 Pedro 3,18, o que diz? Aumento da graça. Aumento da graça aqui é crescimento. Crescimento. 2 Pedro 3,18. Último versículo, né? Da carta. Vai. Isso. Crescer na graça e no conhecimento. Crescimento. É natural que onde há vida, haja crescimento e desenvolvimento do ser vivo. É natural que um ser vivo, tendo vida, cresça. Cresça. Desenvolva. Isso é natural. Multiplicação das células. Ser vivo, cresce. Não crescer na graça é regredir na graça. Se um crente não está crescendo, ele não para, ele volta. É regredir. É perder, é atrofiar. Por isso que é muito sério nós deixarmos um pouquinho de desfrutarmos dessa graça de Deus, desse relacionamento com Deus. É regressão, não é estagnação. É volta, é perda. Sinais de crescimento, um apetite espiritual. Senhor, eu estou crescendo? Ok, veja esses 3 pontos aí. Apetite espiritual. Quem cresce tem fome. Você vê seu filho, ele está crescendo, ele está desenvolvendo, o metabolismo dele está aceleradíssimo. E uns pais aí estão pedindo a Deus para que o metabolismo diminua. Porque dá louco, o guri não para de comer. A guria não para de comer. Mas é assim mesmo, crescimento da fome. O que acontece? Vontade de buscar Deus, eu quero Deus. O crescimento faz isso. Só que não é um crescimento, não, na verdade não é um apetite, uma fome por Deus para mostrar para os outros que você busca Deus, não. Sabe o que é? É para glorificar Deus. Não faça aí show de fé. Não faça exibicionismo de conhecimento, exibicionismo de apetite. Oh, como eu busco a Deus. Nossa, hoje de manhã eu li isso. Oh, eu vou para a igreja. Oh, se você ver minha frequência lá, é exemplar. Não é para isso não. Você tem fome de Deus? Então que bom. Busque Deus. Se alimente de Deus, para a glória de Deus. Não para você se aparecer, nem para mim. Regredir em questões mundanas. Crescer na graça é regredir em questões mundanas.
Entenderam? Vou ter que correr aqui que eu tenho que terminar. E crescer na graça, cada vez mais lutando contra o pecado. Isso é crescer. Quem cresce, quem se desenvolve na graça de Deus, luta contra o pecado, porque se está abraçando o pecado, está regredindo na graça, está atrofiando. E perseverança? O objeto de estudo da próxima aula. Por isso persevere e não deixe de participar da próxima aula. Vamos ver, se Deus permitir, a perseverança dos santos, ou do santo nos santos. 36 então, para encerrar. Quais as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem? Vamos lá, classe bem forte para encerrar a resposta, vai! As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e a santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, alegria no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até ao fim. Louvado seja Deus, que Deus nos capacite, nos fortaleça nessa caminhada, vivendo e desfrutando das bênçãos que nós já temos em Cristo Jesus. Amém.